Colossenses, capítulo 2, a partir do verso número 8. Mas vamos antecipar só um pouquinho, volta no verso 6. Vamos ler aí Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 6. Está escrito aí: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se pertencessem a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toques. Todas essas coisas destinadas a perecer pelo uso, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti porque a Sua palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos coloca de volta no caminho, ela nos vivifica, ela nos traz a consciência de quem somos, de quem o Senhor é,
de onde estamos, ela nos dá segurança para a vida. E nós, nesse momento, clamamos a Ti, Senhor, que o texto sagrado se revele a nós, nos trazendo conhecimento que vem do Senhor, e esse conhecimento que pacifica a nossa alma, que nos faz ser entregues àquilo que verdadeiramente merecemos entregar à nossa vida, que é uma total e plena confiança na sua supremacia, em quem o Senhor é, e na sua total suficiência para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e de meditarmos em cada princípio que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Por isso, tire de nós toda barreira, de qualquer natureza que seja, barreiras intelectuais, barreiras do próprio corpo físico, do cansaço, aqueles, ó Deus, que estão com sonolência, que o Senhor desperte agora, porque esse é o momento, Deus, mais importante dessa celebração. É o momento em que vamos meditar naquilo que o Senhor falou e naquilo que o Senhor fala a nós como igreja. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém e amém. Então, irmãos, estamos aqui estudando exatamente o livro de Colossenses, na sequência do que nós estudamos em Atos, e percebemos que esse livro, essa carta, foi escrita por Paulo quando ele estava ali na prisão em Roma, na prisão domiciliar, não é? Ele foi possivelmente provocado por Epáfras, um irmão que era ligado a essa igreja de Colossos. Nós já vimos e aprendemos aqui que era uma igreja que não era tão expressiva no conteúdo de todas as igrejas já plantadas por Paulo, mas nem por isso ela não mereceu a devida atenção do apóstolo Paulo ali enquanto ele estava na prisão. Então, é sempre bom nós lembrarmos, quando meditarmos nesse texto, que ele é um texto que nasceu de alguém que estava preso, acorrentado a um soldado romano, sofrendo as consequências de um império desse mundo, de um imperador que passa, não é? Como de fato passou, todos passaram. E o Senhor Jesus permaneceu, e a palavra que o Senhor Jesus ensinou a Paulo, ministrou a vida de Paulo e que ele entregou a tantos, essa sim, essa permanece para sempre. E por isso eu e você estamos aqui hoje meditando nessa palavra, e não nos decretos de Nero, não é? E não nos decretos dos imperadores. Todos eles passaram, como sempre passarão, mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. E por isso, eu e você estamos aqui nessa manhã, felizes e agradecidos pelo que Deus é em nossas vidas, e isso nos dá total e plena segurança. Então, irmãos, nós vimos aqui que essa igreja estabelecida ali em Colossos, ela estava passando por uma dificuldade de uma doutrina, de um falso ensino que estava se infiltrando nessa igreja. No primeiro capítulo, nós vimos que essa igreja era elogiosa. Paulo faz vários elogios à conduta desses irmãos. E aqui no verso de número 6, que é por onde nós damos sequência à mensagem de hoje, nós vemos que ele começa aqui com uma expressão, uma conjunção que normalmente é uma expressão conclusiva, não é? Está escrito aí, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Aqui, irmãos, eu já encontro um primeiro problema que nós precisamos meditar para a igreja do ano de 2022. Porque se é verdade que a igreja de Colossos estava sendo infiltrada por uma doutrina que misturava, que fazia um sincretismo religioso, misturando judaísmo com filosofias gregas, não é? E essa mistura gerava uma nova religião de mistérios que selecionava as pessoas, que dizia que você precisava de uma gnose, de um conhecimento especial para acessar a Deus. Essa religião que nascia, que ainda era incipiente, né, conhecido como gnosticismo,
que ainda se estruturava e que levava as pessoas a acreditarem que Jesus apenas não era suficiente para nós, que era muito bom crer na obra da cruz, que era muito bom crer em Jesus, que era muito bom seguir os rigores das ordenanças judaicas, mas que apenas isso não era suficiente. Havia um conhecimento misterioso, revelado a determinadas categorias de pessoas, que fazia então com que essas pessoas tivessem acesso a Deus. Começou nesse período aqui uma doutrina que sustenta até hoje. Às vezes, visões exacerbadas do que é a espiritualidade para um cristão. Começou aqui, nesse período, uma doutrina de adoração a anjos. As pessoas começaram a achar que elas precisavam agradar esses seres rudimentares, esses seres que estavam entre nós e Deus, fazendo essa intermediação entre nós e Deus, para que elas fossem aceitas por Deus. Ou seja, Jesus não era mais suficientemente um intermediador entre os homens e Deus. Você, para aplacar a ira de Deus, tinha que agradar a esses anjos, a esses poderes que estavam entre nós e Deus, porque, afinal de contas, travestido de um argumento muito interessante, de que Deus é santo, tão santo, que Ele não podia tocar a carne da humanidade, que Ele não podia se revestir na condição de um homem, assim como Jesus veio. Aí, Deus está lá distante, e nós estamos aqui. Precisamos de algo intermediário para alcançar Deus. Influenciados também pela doutrina e pelo ensino da filosofia de Platão, que dividia o mundo em dois: o mundo das ideias, né, e o mundo da realidade. Então, você havia ali nessa dicotomia, nessa doutrina de Platão, essa filosofia de Platão que influenciava essa igreja agora, uma ideia de que Deus estava lá distante, em um mundo que não era o nosso mundo, que a carne faz oposição àquilo que é o espiritual, aquilo que é da alma. Então, que tudo aquilo que está no corpo é ruim, tem que perecer. Só aquilo que é elevado, espiritual, que alcança Deus. Então, isso levava as pessoas a acreditarem que tudo do corpo era ruim. Então você, por exemplo, ordenado por essa forma de pensar, poderia ser como, por exemplo, um estoico, que não cuida do corpo, que reprime toda forma de prazer, não é? Por isso o ascetismo também cresceu nessa época. Você se reprime no que comer, né, nos seus hábitos, porque você pensa que isso vai te trazer experiências espirituais transformadoras, porque você se reprimiu em práticas que eram boas para alcançar esse benefício do acesso a Deus. Então, esse caldeirão de sincretismo religioso encontrou argumentos na filosofia grega, na tradição judaica, tudo isso misturado para criar um sistema especial para dar acesso a Deus, para as pessoas acessarem a Deus, é claro, apenas aqueles que tivessem esse conhecimento especial. E hoje, até mesmo a medicina, né, nos ensina isso, que a pessoa ficar privada de alimento por determinado tempo, de proteínas, ela pode, inclusive, ter alucinações, não é? E ter supostas visões, que, nesse caso, era atribuído como visões espirituais, ensinado como verdades absolutas, e, na verdade, não eram. Eram alucinações, né, em muitos casos, alucinações que derivavam dessa abstenção de alimentos, por causa da influência do ascetismo. Então, nós estamos
voltando aqui ao gancho de onde eu parei, nós estamos aqui falando de uma igreja que era elogiosa, uma igreja que vinha caminhando bem. E aí, irmãos, a minha reflexão começa nesse capítulo 2, verso 6, pensando se esse portanto, e se essa expressão conclusiva que tem no verso 6 e 7, ela literalmente é aplicável a nós. Porque veja o que está escrito aqui. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Uma reflexão para mim e para você. Será que, de fato, nós somos ensinados em Cristo Jesus assim? Porque Paulo está levando essa carta, atribuindo essa carta a pessoas que foram ensinadas da forma certa, desde o princípio. Que foram ensinadas e enraizadas, edificadas em Cristo Jesus. Ele está os exortando a continuarem. Agora, um problema que nós enfrentamos hoje na igreja de 2022 é que muitas vezes nós não podemos levar nem ao pé da letra esse versículo, porque não fomos, muitas vezes, ensinados assim. Porque muitos de nós não tivemos a nossa experiência com Cristo, muitos de nós não fomos enraizados no Evangelho, muitos de nós não fomos edificados no Evangelho como deveríamos ter sido. Muitos de nós chegamos à igreja, a uma experiência cristã, com base em carências, em relacionamentos, em relacionamento com Deus de forma interesseira. Muitos de nós viemos para o Evangelho, para Deus resolver os nossos problemas. Muitos de nós aprendemos a estabelecer uma relação com Deus para que Ele, de fato, prospere o nosso caminho, resolva os problemas que talvez tenhamos com os nossos filhos, com os nossos familiares. Irmãos, eu não estou com isso dizendo que Deus não faça isso. É claro que o Evangelho nos transforma em tudo. O Evangelho resolve muitos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas não é esse o fundamento que nos traz a Cristo. Até porque um dos chamados mais negligenciados por todo cristão, e esses dias nos prova isso de uma forma muito clara, é que o cristão ele é chamado para ser aperfeiçoado no sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós morremos de medo de sofrer. Há uma aparente contradição nisso. Eu não estou dizendo que o cristão é, por natureza, masoquista, que ele gosta de sofrer. Não. Nós não buscamos o sofrimento. Mas, se somos edificados em Cristo, sofrimento nenhum nos tira do lugar que nós estamos. Sofrimento nenhum tira Jesus do lugar onde Ele está. Sofrimento algum, ou ameaça de sofrimento, pode abalar a nossa fé, a nossa estrutura, aquilo que somos, porque nós estamos edificados, como o texto diz, enraizados em algo que é firme, inabalável. Nenhuma estrutura desse mundo pode mudar o que é o fundamento do Evangelho para mim e para você. Nenhuma ameaça de morte, de privação, de sofrimento, de perseguição pode mudar a convicção que nós temos acerca de quem é Deus, de quem é Cristo, do que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, de quem Ele fez em nós. Qual transformação nós experimentamos? E é lamentável a gente ver que talvez para muitos de nós esse conselho de Paulo não sirva. Em qual sentido? De que nós não podemos permanecer como fomos ensinados. Porque muitos de nós fomos ensinados de forma errada. E permanecer da forma como fomos ensinados significa permanecer no erro.
Mas se em Cristo Jesus nós somos edificados e enraizados, ou seja, Paulo usa aqui figuras como no Antigo Testamento os profetas gostavam de usar, figuras que fazia o evangelho, a mensagem ser completamente compreendida por aqueles que ouviam. Até porque a cultura oral era o que prevalecia, as pessoas não sabiam ler. Então, Paulo usa de figuras que são completamente compreensíveis no dia a dia daquelas pessoas. Elas plantavam, elas eram agrárias, camponeses, sabiam o que era uma planta que alcançava as raízes profundas, sabiam que era uma planta enraizada ou uma planta que não tinha raízes, como ela poderia ser facilmente arrancada. Certamente as pessoas para quem Paulo falava entendiam que quando uma planta ela tem raízes profundas, ela consegue sobreviver mesmo em tempos de seca. Em tempos de escassez, ela se mantém viva, porque ela está enraizada. As raízes procuraram o alimento certo, as raízes se aprofundaram, ela não ficou superficial. E Paulo usa aqui também a figura da edificação. Aquelas pessoas construíam casas, elas edificavam. E elas sabiam muito bem que construir uma bela casa sobre uma areia era um alto risco de você perder tudo que você investiu. E, infelizmente, às vezes as dificuldades que a gente tem passado no dia a dia começam a mostrar os castelos de areia que nós construímos. Começam a tornar bem claro aquilo que não se sustenta, porque não está edificado na rocha. Aquelas pessoas conseguiam compreender exatamente o que Paulo dizia, porque elas sabiam o que era a atividade de um construtor e elas sabiam o que era a atividade de um agricultor. Como é importante criar raízes, como é importante saber onde eu construo a minha vida, porque qualquer coisa que é construída fora de Cristo é uma construção sem fundamento que um dia vai ruir. Vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos, tal como o próprio Jesus nos ensina no Sermão do Monte, a casa edificada sobre a rocha, ela permanece, mas aquilo que é construído sobre as areias vai ruir. Agora, só a chuva, só a tempestade, só os ventos contrários é que conseguem demonstrar onde estamos edificados. Porque a casa pronta, você olha ela por fora, a única coisa que você não vê são os seus fundamentos. A igreja brasileira vai passar nesses tempos por essa experiência. Aqueles que estão fundamentados irão permanecer. Mas tudo aquilo que eu e você olhávamos e pensávamos que era belo, construído belamente e veio a se ruir, hoje nós conseguiremos entender que não estava fundamentado onde devia estar. Irmãos, eu não estou falando da estrutura do Estado, eu estou falando da nossa responsabilidade como igreja. Eu estou falando de quem eu e você somos como igreja. Se estamos fundamentados, permanecemos. Se não estamos fundamentados, pereceremos. Não há uma terceira hipótese. Não há um terceiro caminho. E Paulo diz para esses irmãos que tinham um comportamento elogioso, uma igreja que foi bem edificada, ou seja, uma igreja, não foi o apóstolo Paulo quem plantou, mas alguém que possivelmente foi discipulado por ele, plantou aquela igreja, ela estava edificada, ela estava caminhando bem, e ele diz, olha, permaneçam, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como vocês foram ensinados desde o princípio. E tenham o coração agradecido por isso. Irmãos, nós vivemos tempos em que as pessoas estão resistentes a ouvir o que é verdade.
É incrível como uma notícia falsa, não é? Uma fofoca moderna tem o poder de rapidamente alcançar muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. E quando você recebe uma notícia boa, uma palavra que edifica, uma informação que transforma, que pacifica, que concilia, que cria bons laços, bons hábitos, você dificilmente compartilha. Você não, nós. Eu estou nesse mesmo grupo de pessoas. Estou me policiando cada vez mais com aquilo que compartilho. Por isso, alguns irmãos até falam, pastor, se eu compartilho pouca coisa. Mas, irmãos, hoje em dia a gente está funcionando quase como que uma agência fato ou fake. Não é? Chegam as informações e dá um trabalhão para você checar as coisas, né, antes de poder compartilhar. E, às vezes, você tem esse trabalho todo, e quando você compartilha, você ainda é mal compreendido, né? Você é mal entendido. Às vezes, o silêncio pode ser mais proveitoso e falar mais, não é? Mas nós caminhamos num tempo muito preocupante, porque nós não vemos isso apenas em pessoas comuns, nós vemos em pessoas que formam a opinião de outras pessoas, esse frenesi de não checar as coisas, de compartilhar mentiras, de serem boca do diabo. Irmãos, é isso. Essa igreja com quem Paulo está falando e cuidando aqui, é uma igreja que foi ensinada da forma certa, mas estava em perigo de ser contaminada por um ensino novo, que aparentemente era algo muito legal, muito interessante, muito sedutor, porque tudo que Satanás promove é assim. Ele nos seduz, ele nos atrai pela nossa cobiça e nos prende naquilo ali. Olha o que o texto diz, verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então percebam, irmãos, a filosofia vã a que Paulo se refere, ela não era uma filosofia sem fundamento. Esse é o problema que nós enfrentamos nos dias de hoje também. É bem verdade que muitas coisas que nós vemos e ouvimos não tem fundamento algum. Você de cara já olha e fala assim, não tem lógica isso, não tem fundamento nisso que eu estou vendo. Mas o perigo está em coisas que, para nós, parecem estar fundamentadas e ganham a nossa atenção, ganham a nossa audiência, ganham o nosso coração e sequestram a nossa alma. Porque parecem estar fundamentadas, estão fundamentadas em algo. Mas veja que Paulo, ele tem o cuidado de dizer aqui, não que elas meramente não tenham fundamentos, mas elas não estão fundamentadas em Cristo. Quer saber se algo é vão? Quer saber se essa tradição humana, se esse princípio elementar não é algo proveitável para a sua vida? Passe isso sob o crivo de Cristo, sob o crivo de Jesus. Jesus é a nossa única régua de medida. Irmãos, Jesus é a nossa única régua de medida. Porque uma filosofia vã, ela se apresenta para nós com muitos argumentos que nos levam a ser convencidos daquilo. Imagina só, essas pessoas aqui conheciam de filosofia, elas sabiam de todo o panteão de deuses, conheciam todas as histórias, todas as mitologias. Essas pessoas aqui, elas tinham uma aparência de humildade, porque elas se privavam, elas eram ascetas, elas se privavam de alimentos, elas faziam jejuns prolongados,
Elas tinham uma vida que você olhava assim, olha que vida de oração, olha que exemplo de irmão. Sabe aquelas pessoas que parecem tão espirituais, que elas já estão assim meio que entre o céu e a terra, sabe? Tome cuidado com essas pessoas. Porque o exemplo de espiritualidade que nós temos, sabe qual é? É daquele que, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e assumiu a forma de homem. Ele pisou a lama que você pisa. Ele fedeu igual você fede. Deixa eu ser mais específico. Ele andou com gente mais desagradável do que aquelas que você rejeita. Portanto, a verdadeira e equilibrada espiritualidade não é aquela que nos faz ficar distante das pessoas porque somos muito espirituais. Não é aquela que nos categoriza acima das pessoas, como se a nossa oração fosse mais ouvida, como se a nossa palavra tivesse mais peso, como se nossa comunhão com Deus fosse diferente da comunhão das outras pessoas. Não. A espiritualidade que nós aprendemos em Cristo é a espiritualidade que encarna, que aproxima, que toca, que se sensibiliza, que chora diante da morte, mesmo sendo a ressurreição e a vida. Já pensou nisso? Eu sou a ressurreição e a vida, mas eu consigo chorar diante da morte por me condoer com aquele de quem eu me aproximei. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Jesus, humano como nós, e perfeitamente Deus. Essas doutrinas combatiam esse tipo de ensino. E por isso, precisavam ficar presas a filosofias vãs, tal como essa de Platão, que separava o mundo, dois mundos, separava o corpo da alma, tal como as exigências da lei mosaica, cerimoniais, que já estavam cumpridas em Cristo Jesus, mas começaram a ser exigidas por aquelas pessoas, porque as pessoas não se cansavam de pensar que o esforço delas é que traria uma experiência diferenciada com Deus. Nada mais do que uma resposta ao mérito, ao esforço dessas pessoas. Aliado a isso, há uma sabedoria misteriosa, aos mistérios que os gregos adoravam, o esoterismo, não é? Coisa que os cristãos ainda não deixaram, não é? Como nós ainda gostamos de um mistério. Como nós queremos pautar a nossa vida pelos mistérios que não foram revelados e não vivemos a revelação que um dia foi misteriosa e hoje é realidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério foi revelado e nós não vivemos ele. Ficamos procurando outros mistérios. E aí, as pessoas que aparecem com um mistério, com algo novo, ganham o nosso coração, ganha a nossa atenção, porque já é um apetite nosso. Por quê? Parece que Cristo não é suficiente. E na insuficiência de Cristo, eu preciso de uma experiência nova, de algo muito pessoal, de algo muito específico, porque senão eu não acredito. Um anjo tem que vir me falar, porque eu não creio na revelação de Deus. Se o anjo não falar comigo, não é verdade. Ou então eu preciso conhecer alguém com quem o anjo falou. E eu atribuo a essa pessoa poderes que ela não tem. A minha espiritualidade fica vinculada a essa pessoa. A minha alma, muitas vezes, é sequestrada por essas pessoas. E elas começam a ditar tudo que eu faço, tudo que eu não faço, o que eu devo, o que eu não devo. Irmãos, crente que consulta cartomante dentro da igreja. Não muda. Só muda as vestes, mas na essência é a mesma coisa.
Ah, pastor, você não crê em experiências novas? Absolutamente creio. Nós acabamos de estudar o livro de Atos, como que Deus continua operando na terra, trazendo experiências, o Espírito continua salvando, continua libertando, mas nenhuma dessas experiências sequestrava a alma das pessoas. Essas experiências eram libertadoras, faziam as pessoas crescerem, e não promovia nenhum dos apóstolos a Deus, muito pelo contrário, quando isso aconteceu, eles correram disso. Porque eles sabiam a quem eles serviam e a que eles vieram. E o texto nos ensina, pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Veja bem, em Cristo habita toda a plenitude. Se estamos em Cristo, nós já temos a plenitude. Nós não vamos receber a plenitude, nós já somos plenos nele. Porque ele é a plenitude de Deus. Não existe mais nada, irmão, para nos completar, que não seja Cristo Jesus. Nele, eu e você somos completos, acabou. A obra está consumada nele. Eu não preciso de mais nada para me completar ou para me tornar agradável a Deus. Em Cristo eu sou pleno, em Cristo eu sou completo, eu já sou. Vocês já receberam a plenitude, é o que Paulo está dizendo. E o verso 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui o texto fala também, Paulo está ensinando acerca de uma circuncisão, que era um símbolo da aliança com Deus. Um símbolo que o povo judeu tinha de que alguém era aliançado com Deus, era a circuncisão. Paulo está falando aqui, como em outros textos do Evangelho, ensina que a circuncisão agora em Cristo, ela se dá no coração. Não é mais a circuncisão que se dá no corpo físico, que marca a nossa vida, que nos transforma, que nos faz novas pessoas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E a gente representa isso no batismo, quando nós somos sepultados com o velho homem e renascemos para uma nova vida em Cristo. Então, meu irmão, em Cristo nós já morremos e em Cristo nós já ressurgimos. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, qualquer crença nossa da ressurreição seria inválida. Não teria fundamento. Então, o Deus que fundamenta a sua vida, ele morreu e ressuscitou, ele já triunfou. Não tem mais nada que ele precisa fazer para triunfar. Já está pronto, acabado. Cristo triunfou. E o texto mostra qual era a nossa condição, porque às vezes nós não entendemos de onde ele nos tirou. E por isso ainda estamos presos, escravizados. O texto, a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é exatamente esse: ninguém vos escravize. Irmãos, porque nós, apesar de sermos livres em Cristo Jesus, somos escravizados se a libertação não se der na nossa mente. Se nós não conhecemos as verdades do Evangelho, nós continuaremos sendo escravos. Mesmo tendo o corpo livre, continuaremos escravizados. E isso é algo comprovado historicamente, em todos os lugares onde houve a abolição da escravatura. Sem um trabalho na mente dos escravos, o que aconteceu? Foi assim nos Estados Unidos, foi aqui no Brasil. Você edita uma lei, publica uma lei e fala que acabou a escravidão. Aí você põe os escravos tudo na rua. Aí qual que é o primeiro problema que eles têm? Olha, eu não tenho casa, eu não sei fazer comércio,
eu sou filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo. Vira um problema. E aí ele é livre no corpo, mas a mente dele não foi transformada. Ele continua sendo escravo na mente. Transporte isso para a sua espiritualidade. Não adianta você declarar que recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não passar por um processo de transformação que faz o Evangelho enraizar na sua vida e você ser edificado nessa verdade, para que, aos poucos, de glória em glória, você vá sendo transformado nessa nova criatura e se libertando de escravidões na sua mente. Porque se você não passar por isso, você não é diferente de um escravo que recebeu a notícia de que ele é livre. Que ele é livre e que o governo vai pagar um título através do Banco do Brasil para cada senhor que resolveu libertar esse escravo. Não é? Não funciona assim. A libertação se dá na nossa mente, senão o nosso corpo perece, não é? Se a cabeça não trabalha, o corpo perece. E o texto diz no verso 13, quando vocês estavam mortos, ou seja, não deixa dúvida nenhuma de que o estágio dessas pessoas, como o nosso, um dia, foi um estágio de morte. Não tem dúvida aqui de que quando é a circunstância em que estávamos mortos, ou seja, houve um tempo em que essas pessoas eram mortas, assim como eu e você, houve um tempo que éramos mortos, quando vocês estavam mortos em pecados, e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo, com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, irmãos, percebam, todos nós éramos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Todos. Isso é fatal, é para toda a humanidade. Mas Cristo nos alcançou e nos vivificou, nos deu vida. Portanto, as pessoas que ainda não foram alcançadas por essa vida de Cristo, o que ela é? É claro que você não vai falar isso para um não convertido, mas ele é um morto. Não é? Você não vai evangelizar falando assim, eu sou vivo, você é morto. Por isso você não entende o que eu vivo, o que eu experimento. Mas aqui, você precisa compreender essa realidade, até para o seu evangelismo ser mais eficaz. Porque, às vezes, você quer exigir de morto coisa que só vivo pode fazer. Não funciona. Porque, enquanto mortos, nós não temos os sinais vitais, nós não produzimos algo que só alguém vivo pode produzir. Então, em Cristo, nós fomos vivificados, é só em Cristo que nós recebemos vidas. Ele nos vivificou e cancelou a nossa dívida. É como se houvesse, sim, uma nota promissória assinada por você, por mim. E nesse escrito de dívida estava lá um preço impagável, que você não conseguiria vendendo todo o seu patrimônio, vendendo a sua esposa, seus filhos, não dava para juntar a quantia suficiente para pagar essa dívida. Não dava. Aí Jesus veio e na cruz do Calvário, ele perdoou, ele pagou o preço nessa dívida que inclusive foi acentuada pelas ordenanças que agora esses irmãos, na doutrina, na heresia de Colossenses, estavam querendo ressuscitar, estavam querendo que os irmãos voltassem a cumprir ordenanças que não eram mais necessárias. Ordenanças cerimoniais que serviram apenas para conduzir até Cristo, que se transformaram em dívidas para aqueles irmãos, dívidas impagáveis, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. A questão, irmãos, é que nós precisamos entender de uma vez por todas que
Quando Jesus veio, tudo que era sombra passou. Tudo que apontava para Jesus se concluiu, se consumou, se exauriu na pessoa do Filho de Deus aqui na terra. Um exemplo bem simples, né? Hoje a minha esposa está tendo a oportunidade de estar sentada ali. Ela não está no Kids, não está em outros ministérios, então ela está ouvindo a mensagem aqui hoje. Eu me lembro bem que quando a gente era namorado ainda, eu estudava, trabalhava o dia todo, estudava à noite, ela também fazendo faculdade, a gente não se encontrava durante a semana. Não se encontrava durante a semana. Era só sábado e domingo. E aí, irmãos, o que eu fazia? Eu andava com uma fotinha. Quem já fez isso? Andava com uma fotinha na carteira, na bolsa. Eu tinha uma fotografia da Cláudia junto comigo, que eu andava com ela a semana toda, eu ficava vendo aquela foto. Quem já fez isso? Ninguém? Só eu? Né? Tem mais românticos aqui? Né? A gente fazia isso, é claro, na época que não existia, não é? Celular, fotografia, era retrato, não é? A gente ia numa loja para revelar. Então, tem alguns aqui que não estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas eu estou falando dessa época, início desse século, não é? Lá próximo do ano 2000, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Então, o que acontecia, irmãos? Eu andava com a fotinha da Cláudia, junto com a minha. Na época, cabia nós dois na mesma foto, né? Na época que eu era metade do que eu sou. Então, eu andava com aquela fotinha a semana inteira. E havia circunstância, irmãos, que era tão legal, que o ônibus que eu voltava da faculdade, às vezes passava de frente onde a Cláudia morava, e algumas circunstâncias ela marcava o horário, a gente não tinha como se comunicar muito, né? Porque celular também era algo para poucos. Então, a gente marcava o horário, ela sabia qual era o meu ônibus, era um ônibus especial que voltava da faculdade. E aí, quando passava perto da casa dela, eu ficava na janela dando tchau. E ela da outra janela também dando tchau para mim. E tal. Irmãos, por que eu estou contando isso? Para lembrar que o seu passado, o meu, enfim. Agora, se você pegar a minha Bíblia, não é? Ou a minha bolsa, você não vai encontrar lá, possivelmente, acho que não, uma foto minha com a Cláudia. Aí você vai falar assim, o pastor deixou de ser romântico, né? Casou, acabou, é assim. Homem é tudo desse jeito, né? Já tem umas me julgando aí, não tem? Deixou de ser romântico. Não, irmãos, não é isso, presta atenção. O que eu quero ensinar aqui é o seguinte, uma coisa era o que eu vivia com ela antes de ser casado, porque tudo era sombra. Hoje eu já tenho a realidade comigo. Todos os dias eu estou com ela, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu ando com ela. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou falando de evangelho. A mesma coisa é a relação da igreja com Cristo. Quando nós tínhamos determinadas sombras, a gente vivia sobre elas. Quando a revelação se tornou completa em Cristo Jesus, a gente vive a realidade da revelação, que é Cristo. Não há mais sentido lógico em você viver sombras se você já tem ao seu lado a realidade. Não tem sentido nenhum agora eu morando na mesma casa que a Cláudia, eu ficar olhando o retrato, né? A fotografia revelada, né? E lembrando da Cláudia. Não, eu estou com ela do meu lado, eu posso abraçá-la, eu posso tocá-la, eu posso senti-la, porque ela está ali comigo. Assim é a nossa relação com o Evangelho, assim é a nossa relação com Cristo a partir dessa revelação completa. E o texto diz também que na cruz, tudo é a partir da cruz, entende? Na cruz, nós fomos vivificados, na cruz nós somos perdoados das nossas transgressões, mas ele diz também que na cruz, ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nesse tempo em que nós falamos muito de poderes, de autoridades, nós não podemos esquecer, irmãos, que na cruz toda autoridade, todo poder já foi despojado, já foi exposto à própria vergonha. Sabe qual que é o sentido aqui?
é exatamente de que Jesus é um rei que impera sobre todo o poder. Toda autoridade que você imaginar, ela está submetida ao poder de Cristo Jesus por meio da obra que ele consumou na cruz do Calvário. E sabe qual que é a imagem que Paulo está trazendo para o leitor? É exatamente a imagem que eles conseguiriam entender. Sempre a Bíblia nos faz dessa forma. Às vezes, alguns exemplos ficam deslocados da nossa realidade hoje, mas para essas pessoas aqui, eles entendiam o que era potestades e poderes serem envergonhados e despojados, porque era uma estratégia de guerra. O general romano, quando ele voltava vencedor de uma guerra, sabe o que ele fazia? Ele tomava as armas dos inimigos e fazia uma procissão no meio do povo, expondo os inimigos amarrados, amordaçados, expondo as armas que foram tomadas, fazia esse espetáculo público. E foi exatamente o que a cruz do Calvário fez com qualquer poder que você imaginar. Irmãos, essa turma que estava desvirtuando a fé dos irmãos, cria em poderes que regiam o mundo, em anjos, em principados, em potestades que estavam em regiões que nós precisávamos combater esses principados e potestades ou agradá-los para aplacar a ira de Deus sobre nós. Eles criam nessa intermediação. Então, o que o texto está dizendo aqui? O que Paulo está ensinando? Olha, irmãos, em Cristo Jesus, todo poder e autoridade se ajoelha. Em Cristo Jesus, todos foram depostos. Todo poder e toda autoridade está submetida ao poder de Cristo na cruz do Calvário. Não existe nenhum poder. E a imagem e a palavra potestades, ela, por alguns autores, é também identificada não apenas com anjos, demônios, ela também é identificada com sistemas. Às vezes sistema de governo, às vezes uma doutrina que exerce poder sobre a vida das pessoas. Olha, apazigue o seu coração. Isso também está sob o domínio de Jesus. Isso também está deposto pela cruz do Calvário. Não há nenhum sistema, não há nenhuma autoridade que pode se sobrepor à cruz. Por que eu estou falando isso, irmãos? Essa semana, especificamente, eu recebi um áudio que talvez alguns irmãos aí tenham recebido, de uma pessoa que estava em uma manifestação cristã, enfim, desses dias que a gente está vivendo, e ela começa ali a contar a experiência que alguém passou ali endemoniado e começou a falar e fazer ameaças, e começou, aí de repente o demônio começa a dar conselho de como que a igreja tem que fazer para vencer, né, o mal que está reinando agora, né? E aí, quando a gente ouve essas coisas, a gente tem que pensar, olha, os irmãos da igreja também estão ouvindo, né? Deve ter sido só eu, você não ouviu coisa dessa natureza esses dias, né? Ninguém, estou vendo. Então, estou falando para mim. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre essas coisas. Por quê? Primeiro, demônio é mentiroso, né? Então, eu não posso pautar as ações da igreja com base em conselhos de demônios. Estão comigo? Amém? Então, fala um amém mais forte para eu crer. Amém? Então, demônios não são conselheiros da igreja. Nós não podemos pautar pelo que o demônio fala pela boca das pessoas. E segundo, qualquer poder está submetido à autoridade de Cristo. Nós, como igreja, precisamos assumir essa condição, esse lugar. Nós estamos em um lugar inabalável. Eu não estou dizendo que o seu corpo não vai perecer por isso, eu não estou dizendo que você não vai sofrer restrição, mas eu estou dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E quando dizemos isso, não estamos falando que o inferno ataca a igreja, são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Ou seja, a igreja, no seu devido lugar, ataca o inferno e as portas não vão prevalecer. Não é o contrário. Não somos nós vítimas. Nós somos protagonistas nessa história, porque nós estamos naquele que já venceu.
Cristo já venceu. Então não se deixe dominar por nenhum tipo de medo, por nada que te escravize, por nada que seja doutrina de demônios, que faça pessoas estabelecerem categorias entre nós, que faça pessoas serem elevadas entre nós. Porque nesse momento, irmãos, é o terreno fértil para surgir profetas. É o terreno fértil para todo mundo ter visão. Entenda, irmão, eu não entendo que o pastor aqui é contrário à visão, não entendo que o pastor aqui é contrário à profecia, não é disso que eu estou falando, irmãos, mas é um momento em que muitas pessoas se levantam, não da parte de Deus, para falar coisas que não têm nada a ver com o fundamento da sua fé, e sequestra a sua alma, e tira a sua paz, tira o seu tempo, tira o seu foco, e te faz ficar morrendo de medo de coisas que você não deve temer. O Evangelho já nos alcançou, e Cristo é suficiente para nós. Para encerrarmos, ele continua o texto dizendo aqui, então não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem, bebem, com relação a alguma festividade religiosa, a celebração das luas novas, o dia de sábado, exatamente porque essas práticas judaicas estavam sendo exigidas daquelas pessoas. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, é o que eu acabei de explicar, não é? São sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, é o que nós já encontramos. Verso 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos te impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, parece que, né? O texto é para hoje mesmo, né? Conta detalhadamente as suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa, ela tem orgulho, né, daquilo que ela conta, do lugar que ela se coloca diante das pessoas. Trata-se de alguém, verso 19, que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado, unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Irmãos, qualquer coisa que esteja fora da cabeça, que é Cristo, não serve para mim, não serve para você. E o texto encerra dizendo, já que, uma vez que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a essas regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam nos mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm o valor algum para refrear os impulsos da carne. É exatamente isso. Em momento como esse que nós vivemos, começam a proliferar falsos ensinos, falsas doutrinas e exigências que não são bíblicas quanto a mim e quanto a você. Começa a se criar sistemas para categorizar as pessoas por essas exigências. E o que a palavra de Deus nos mostra é que nada disso é novo. E o que a palavra de Deus nos mostra é que, no final das contas, nenhuma disciplina tem o poder, de fato, valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que refreia os impulsos da carne, irmão? É você estar mergulhado em Cristo Jesus. É só estando fundamentado nele, todos os dias, se alimentando, fazendo as disciplinas espirituais serem uma realidade na sua vida, é que você vence os impulsos da carne. Portanto, que Deus, nesse tempo, como nunca, nos lembre em quem nós estamos fundamentados. Fique de pé no seu lugar, vamos orar nessa hora. Que eu e você tenhamos total segurança em nosso coração, meu irmão. Ele não perdeu o controle. Ele não saiu do controle da história. Ele não saiu do controle da história.
Nessa hora, a gente começa a discernir muitos profetas que eram falsos, né? Tanta gente tem falado tanta besteira nos últimos tempos, e o desenrolar dos fatos da vida tem mostrado o que é falso, o que é verdadeiro. Mas eu e você precisamos ter um olhar atento, porque às vezes há sutilezas que nos sequestram e nos levam a um ensino errado. Se a igreja brasileira pretende ser uma bênção no nosso país, se nós queremos que aquele versículo tão conhecido como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se nós queremos que isso seja uma realidade no nosso Brasil, precisamos mais do que nunca entender que essa nação é a nação daqueles que foram alcançados por Deus. Essa nação que é feliz, cujo Deus é o Senhor, não é um território, não é uma circunscrição, não é uma delimitação territorial, não é um poder instituído, mas um povo que foi transformado. E essa transformação começa a alcançar todos os lugares por onde esse povo anda. Esse povo começa a ser relevante. E às vezes nós confundimos a relevância com a dinâmica do poder. A gente acha que a gente é relevante tendo muito poder. E às vezes, de fato, a gente tem muito poder e pouca autoridade. A igreja, o evangelho se revela na vida das pessoas pela autoridade que nós temos de ensinar a palavra que nos afetou e nos transformou. Que em nome de Jesus, irmãos, eu e você sejamos um testemunho desse evangelho. Para as pessoas olharem para nós e dizer assim, de fato, Jesus existe, de fato, Ele tem todo o poder, de fato, Ele governa sobre os governos, de fato, Ele transforma a vida das pessoas. Amém?